A paz do Senhor, meus irmãos, todos os professores da classe juvenis de 15 a 17 anos. Deus assim vos abençoe e sejam muito bem-vindos a mais um EBD online. Estamos muito animados para mais um trimestre em que o Senhor ele tem nos concedido em dar a sua honra de assim podermos ensinar a sua palavra para os adolescentes de 15 a 17 anos. Nessa lição, no novo trimestre, nós aprenderemos o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. Querido professor, é bastante interessante que você inicie a lição falando também de forma resumida o que será abordado durante esses 3 meses, haja visto que será um período muito abençoado onde aprenderemos uma lição teológica com uma linguagem simples, com aquela pintada de ética cristã. Então, vai ser algo muito bom e de extrema valia para os nossos alunos. Perceba que o título da lição diz o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino. Não é por Deus, porque Deus é soberano. E a bem da verdade é que ele não precisa que nós façamos nada por ele. Mas o reino de Deus, quando nós aceitamos a ele, então toda a conduta da nossa vida ela é modificada. E assim, aquilo que Cristo fez por mim vai ter impacto na minha convivência. Então, logo, eu começo a fazer coisas pelo reino de Deus. Na primeira lição, já começa com um título maravilhoso. Ele se fez carne por amor a nós. Ele tem alguns objetivos, que são basicamente compreender porque era necessário Jesus ter vindo ao mundo em carne, saber que Jesus morreu em nosso lugar, morte vicária, afirmar que Jesus se entregou completamente na cruz por amor a nós. Ele tem 3 pontos, basicamente. O ponto 1, por que ele se fez carne? No ponto 2, ele morreu em nosso lugar. E no ponto 3, ele se entregou completamente. A leitura bíblica em classe se encontra no clássico texto de João, capítulo 1, versículos do 1 ao 5, e também dos versículos 9 e 14. Mas é interessante, professor, que você dê ênfase aos versículos 1 e 2, que dizem o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aproveitando que os seus alunos, provavelmente a grande maioria estão no ensino médio, tente começar a sua aula, se você tiver à sua disposição um quadro e um piloto ou qualquer recurso visual em que favoreça a sua escrita, escreva em algum quadro a palavra verbo e tente despertar nos seus alunos o que eles se lembram ao ver a palavra verbo, se eles se recordam do colégio, o que significa verbo, o que significa, qual é a finalidade. Depois explique que verbo é a palavra que exprime uma ação. E por que que verbo foi utilizado para se referir ao nosso Salvador? Logo, se verbo é uma palavra que exprime uma ação, andar, sentar, correr, comer, viver, todas as nossas ações são um verbo. Então,
Na língua portuguesa, traduziram a expressão, que no grego é a expressão logos, que se referia ao tudo, o pensar, o existir na filosofia grega. Mas para nós em português foi traduzido como verbo justamente por causa disso, porque sem ele nós não vivemos, não andamos. Todas as ações só são possíveis por causa dele. Por isso que ele é o verbo de Deus. É interessante também destacar que o apóstolo João, ele escreve essa carta no período em que a igreja estava sofrendo com a seita gnóstica. O que os gnósticos diziam? Que Cristo, por ser Deus, ele não poderia habitar em um corpo humano. Porque, segundo o gnosticismo, o corpo humano era tão podre que, em hipótese alguma, um ser perfeito como Deus poderia habitar em um corpo humano. O apóstolo João contrapõe essa ideia, justamente iniciando o seu evangelho dizendo que no princípio era o Verbo, o Santo, Sagrado, Todo-Poderoso. Ele era Deus, estava com Deus e sem ele nada do que foi feito se fez. No primeiro ponto, quando ele diz porque ele se fez carne, vale destacar para o seu aluno o texto que está em Hebreus, capítulo 4, versículos 15 e 16. Você pode até pedir para que um aluno leia esse versículo para que seja mais didático. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém, um que, como nós, tudo foi tentado, mas sem pecado. Você pode perguntar para o seu aluno, na sua opinião, qual a necessidade de Cristo se fazer carne e habitar entre nós? Espere as respostas e depois diga para o seu aluno que a resposta está justamente nesse versículo. Porque Cristo se fazendo carne e habitando entre nós, nós temos agora alguém que conhece o ser humano, conhece a dor, conhece a fome, conhece o cansaço, a tentação e também a morte. Podemos dizer que Cristo, ele se fez carne, vale destacar as duas naturezas do Senhor Jesus. Quando Cristo se fez carne, nós temos um Deus que se fez homem. Então, na teologia, isso é chamado de união hipostática. Se você puder escrever essa palavra, interessante também que você utilize de uma tática para o seu aluno. Pergunte se ele tem bloco de notas no celular. Peça para ele anotar essa palavra também, essa expressão, e assim dar uma pesquisada sobre isso. O que seria a união hipostática? Seria Deus coexistindo em um corpo humano. Leia para ele João 3,16, quando diz que Deus deu o seu Filho unigênito. Unigênito porque ele tem a mesma natureza do Pai. Ele morreu em nosso lugar. Lembre-se também que no Antigo Testamento se tinha o sacrifício de animais, cordeiros, bois, há pombos também, mas todos esses animais que eram sacrificados na velha aliança, eles tinham o objetivo de encobrir o pecado do povo, mas isso era algo extremamente temporário. Tudo isso apontava para um sacrifício bem maior lá na frente, que era o sacrifício vicário de Cristo na cruz. É importante destacar também que o sacrifício de Cristo ele foi substitutivo. Como assim? Cristo morreu em nosso lugar, assumindo assim
a culpa que era nossa, o castigo que era nosso, fazendo assim a propiciação. O que é propiciação? O castigo que desvia a ira de Deus. Então, Cristo fazendo propiciação por nós, ele assim deu o seu sangue no madeiro. Uma sugestão também. Você pode também, no quadro, perguntar para o seu aluno algumas perguntas. Quem era o Verbo de Deus e por que foi necessário que Jesus viesse ao mundo em forma humana? Não é? Vale destacar também o texto que está em Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 9, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Chegando ao ponto 3 da nossa lição, ele fala que Cristo se entregou completamente. Depois de você fazer todo um panorama pelos sacrifícios na antiga aliança, como era no Antigo Testamento, que isso apontava para algo muito maior lá na frente, lembre ao seu aluno que o homem sempre teve esse pavor por aquilo que nós chamamos de morte, da morte física. Quando nós lembramos de morte, isso causa um pavor, um espanto, um medo. O comentarista até faz a comentarista, ela faz até um comentário dizendo por que o homem ele fica com tanto medo ao falar da morte. Deve ser porque o homem ele não foi criado para morrer, não é? Mas justamente a queda e a consequência da queda fez com que o homem assim tivesse a morte física, passando a coexistir junto na natureza do homem. No mundo antigo, a morte era algo que causava pavor. Quando todos viram Cristo ali sendo crucificado, eles pensaram consigo: acabou-se. Porém, eles não contavam que Cristo iria ressuscitar. Então, querido professor, não esqueça também de, para concluir a sua aula, você lembre ao seu aluno que a salvação foi uma provisão de Deus para todos nós. O homem que estava separado do Pai, tudo que restava para ele era a morte física e espiritual. E morrendo espiritualmente, ele assim não teria mais nenhuma forma de redenção. Mas, porque ele veio em carne, todos nós agora temos o livre acesso da salvação e um dia morarmos no céu de glória com o nosso Deus. Deixe o seu like, curta, compartilhe. Que Deus abençoe você e seus alunos. E eu tenho certeza que será um trimestre abençoado por parte do nosso Senhor Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.
Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.